Nós temos falado aqui no Jornal do Piauí, no Boletim Informativo, a respeito da importância de se ter equipes médicas em que se obedece, primeiro, aos seus direitos do trabalho, para garantir a melhor prestação de serviço da saúde e, principalmente, sobre a necessidade ou a possibilidade de que haja concursos públicos que possam garantir um aumento maior no número de profissionais atendendo nas cidades no estado do Piauí. Vamos falar mais a respeito desse assunto com a equipe de assessores jurídicos dos sindicatos dos médicos do estado do Piauí. Nós estamos recebendo já aqui no nosso estúdio os assessores jurídicos Dr. Pablo Furlan, o Dr. Gilvan Andrade, Dr. Rafael Fonseca e o Dr. Cairon Carvalho, que vão conversar com a gente a partir de agora aqui no nosso Jornal do Piauí. Quero começar essa conversa desejando boa tarde para o senhor Dr. Gilvan, que participa aqui com a gente. Quais são as vantagens e essa diferença do trabalhador que é estatutário, né, que tem essa possibilidade de ter um estatuto que rege a sua relação com o seu empregador, em relação a um prestador de serviço, por exemplo, aquele que presta o serviço, mas não tem um vínculo mais forte com o Estado, com o município, com o servidor público? Boa tarde, Joelson. Essa é uma ótima pergunta, né? Nós sabemos que esses dois indivíduos, eles são sujeitos que atuam à frente do funcionalismo público, né? Seria interessante contextualizá-los, né? O servidor estatutário é aquele indivíduo que logrou êxito no concurso público e que após 3 anos ele conquista a sua estabilidade, ou seja, ele só pode ser demitido, exonerado, caso fique comprovado num processo administrativo que porventura ele cometeu uma irregularidade, uma falta muito grave, né? E ele tem os seus direitos compendiados em um estatuto legal, né? Então ele tem os seus direitos garantidos por lei. Por outro lado, o prestador de serviço é aquele indivíduo que ele foi selecionado por um gestor, não há necessidade de que haja, que ele passe num concurso público, né? Ele não tem estabilidade, ele pode ser demitido a qualquer momento, mesmo que não tenha feito nada errado, né? Ele tem os seus direitos compendiados num contrato, né, que, enfim, esse contrato, ele não traz todos os direitos que a gente espera, né? Férias, por exemplo? Férias, por exemplo, muitas vezes não constam no contrato de licença para tratamento de saúde. Então, vendo esse panorama, a gente já pode colocar de forma bem direta que o servidor estatutário, ele é mais vantajoso tanto para a sociedade quanto para o profissional. Para a sociedade por 2 motivos, né? Que é a questão do concurso público, porque o concurso público ele dá aquela certeza para a sociedade que houve uma seleção rigorosa para aquele candidato. E ele também coloca os indivíduos para concorrer em pé de igualdade, né? Quem está fazendo aquela prova de concurso público, eles todos estão passando pela mesma dificuldade, né? Então aquilo evita favoritismos, né? E ao mesmo tempo ele tem a estabilidade, né? O servidor estatutário tem a estabilidade que o prestador de serviço não tem. A estabilidade é algo muito importante. Em que sentido? Ela impede aqueles cabides eleitorais, né, que são justamente aquelas trocas de profissional que ocorrem sempre ao final de mandato. Entra um novo gestor, esse gestor demite os correligionários do gestor passado e coloca os seus. Essa troca constante de profissionais é muito negativa, né, porque toda vez que entra um novo profissional, aquele indivíduo ele vai precisar de um curso técnico para poder se afeiçoar, vai precisar se afeiçoar às demandas do trabalho, e isso acaba... a região onde vai atuar, né? Exato, isso acaba retardando, né, o funcionalismo, a continuidade do serviço, né? E o que é que acontece? Outro ponto seria a questão profissional, né? A questão profissional, a gente verifica que o servidor estatutário, por ter os seus direitos garantidos por lei, ele acaba tendo progressão, férias, 13º, aposentadoria, licenças, né? Ou seja, ele tem os seus direitos mais preservados. O prestador de serviços, os direitos dele acabam ficando muito restritos àquele contrato que ele firmou. Então, muitas vezes, ele não consegue nem tirar a licença para tratamento de saúde. Então, sendo de um ponto de vista social ou de um ponto de vista profissional, eu acredito que o servidor estatutário é mais vantajoso. O concursado. O concursado. Isso é realmente muito importante. Agora, doutor Cairon, muitos dos contratos que são feitos com os profissionais médicos é feito através de pessoa jurídica, que se chama de pejotização, né? Tem muitos contratos que são pessoas jurídicas, quando poderia ser feitos pela CLT, pelas normas da consolidação das leis trabalhistas. Qual é o prejuízo que isso acaba tendo quando se tem um contrato feito com pessoa jurídica, com um profissional, mas pessoa jurídica, ao invés de uma assinatura de carteira de trabalho?
Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E, de fato, Joelson, a pejotização ela vem assumindo um papel cada vez mais relevante no mercado de trabalho atual, de modo geral. E isso inclui também os médicos, né? Então, o que nós podemos fazer é alertar esses profissionais que estão sendo contratados por meio de pessoas jurídicas dos riscos e das possíveis consequências dessa forma de contratação. Porque, na maioria das vezes, aquele contrato de prestação de serviços está apenas camuflando uma relação de emprego ali existente, para poder fraudar a aplicação das leis trabalhistas, da CLT. Então, por mais que existam todos os requisitos da relação de emprego, principalmente a subordinação e a pessoalidade, ainda assim, aquele vínculo está escondido por trás daquele contrato de prestação de serviço. E isso ganhou força a partir de 2017, quando tivemos a reforma trabalhista, e a partir de então passou-se a admitir como lícita a terceirização de todas as atividades empresariais, seja ela uma atividade meio ou uma atividade fim. E com isso, os hospitais, que antes poderiam terceirizar atividades como a segurança ou a limpeza do ambiente, eles agora podem terceirizar os serviços médicos. E aí, com essa novidade legislativa, eles se aproveitam disso e passam a exigir do médico que eles constituam uma pessoa jurídica como condição para ser contratado por aquele hospital. E aí que mora o problema. Por quê? Quando existe esse contrato de prestação de serviços, o trabalhador perde a proteção da lei trabalhista e garantias básicas, como férias, 13º salário, FGTS. Embora não tenha a estabilidade do concurso público, ele ainda está protegido. Existe toda uma normativa regulamentando aquele vínculo. E quem realmente se favorece com essa pejotização são as clínicas e hospitais, porque eles sim têm uma redução da carga tributária e têm vantagens financeiras em detrimento dos direitos do trabalhador. Inclusive, embora seja uma prática recente, de 2017 para cá, nós do sindicato estamos recebendo muitas denúncias, muitos médicos reclamando já das consequências deletérias dessa prática, né? Inclusive, por meio da terceirização da gestão de hospitais públicos, que hoje está muito comum, nós estamos vendo OSs administrando os hospitais públicos e contratando todos os profissionais médicos por meio de PJ. O que isso é um absurdo, não dá a possibilidade ao médico de escolher se ele quer ser CLT ou não. Entendeu? Então as OS fazem o contrato, poderiam fazer por CLT, assinar as carteiras? Deveria, na verdade. Havendo todos os requisitos do vínculo de emprego, aquele vínculo deve ser concretizado. Ele não pode ser substituído por um contrato de prestação de serviço. Então, depois de muitas denúncias que recebemos, nós do sindicato fizemos também fiscalizações, nós estivemos presentes no EDA, o Hospital Regional de Picos, e ontem culminou com a propositura de uma ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho, depois de várias denúncias que nós realizamos, e eles estão fiscalizando essa prática lá, porque está muito abusivo. Onde antes tinha um trabalhador estatutário, com todas as garantias que o doutor Gilvan falou, hoje a gente tem um médico pejotizado com uma relação de trabalho precária e sem seus direitos garantidos. Seria o EDA, seria o de Parnaíba, né? Exatamente, o Hospital Regional de Parnaíba, exatamente. Na cidade de Parnaíba. Agora, o doutor Furlan, nós falamos aí sobre contratos de pessoa jurídica, contratos estatutários e CLT. Muitas vezes a remuneração dos médicos vem através dos planos de saúde, né? Que é essa saúde suplementar. Qual é hoje a situação e a dificuldade que se tem nessa relação? Como é que ela tem sido percebida pelos médicos e que soluções precisam ser dadas a essa relação? Boa tarde, Joelson. Primeiro, esclarecer para a população o que é essa saúde suplementar, né? A saúde suplementar é um sistema privado de assistência à saúde que existe paralelo ao SUS, né? Que é o sistema público, que a ideia dele é complementar o serviço de saúde pública, dada as limitações que o poder público tem na prestação desse serviço. E esse sistema ele é operado por empresas privadas, né, que são as operadoras de planos de saúde, que elas gerenciam esses planos de saúde, estabelecendo regras e condições para a prestação do serviço médico.
Existe outro sujeito nessa relação, que é o paciente, que é aquela pessoa que contrata o plano de saúde, né? Ou o beneficiário que se utiliza dele, né? Às vezes um parente, enfim. E o médico, que é o ator principal dessa relação, que ele é o prestador de serviço contratado pela operadora para atender o paciente do plano de saúde. A relação do médico com o plano de saúde, ela, por lei, deve ser estabelecida por meio de um contrato escrito que tenha, obrigatoriamente, as definições, né, dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes e outros itens que a lei estabelece como obrigatório para constar nesse contrato. Qual o problema enfrentado pelos médicos e que reflete também nos pacientes na assistência à saúde? É que, primeiro, esses contratos, tanto do médico com o plano de saúde, como do paciente com o plano de saúde, são contratos que já vêm com cláusulas pré-estabelecidas pelos planos de saúde, são os contratos de adesão. Não há discussão do médico e do paciente, muitas vezes, no que vai ser coberto, do que é coberto naquela situação. Não é discutido detalhe por detalhe. Isso, ou exatamente. adere ou não adere. Exatamente, é um contrato de adesão. E aí reside outros problemas que são consequências desse contrato de adesão. Como o plano de saúde é quem elaborou esse documento, esse contrato, obviamente que ele vai trazê-lo em benefício próprio, né? Priorizando a redução de custos em detrimento da promoção de saúde, que deveria ser a finalidade principal desse contrato, né? Então, o que a gente tem é que eles retiram a autonomia do profissional médico no atendimento a esses pacientes, estabelecendo protocolos rígidos, né, que interferem nas condutas clínicas do médico. Muitas vezes o médico não consegue chegar a um diagnóstico porque é limitada a quantidade de exames, de procedimentos que se fazem necessários naquele caso concreto, trazendo prejuízo para o atendimento à saúde dos pacientes. Então, há uma insatisfação do médico e há uma insatisfação também do paciente. Para além disso, os modelos de remuneração adotados por essas operadoras de plano de saúde, como eu ressaltei já, eles visam redução de custos. Portanto, pagam menos. Pagam menos. Então, o que ele puder fazer para reduzir o custo e aumentar o lucro dele, ele faz. E de onde é que ele tira esse custo? Ele tira do médico, da consulta médica, do procedimento médico, o que desestimula o médico a aderir a esse sistema. Porque o médico que está atendendo nesse sistema e ele, às vezes, faz um procedimento que não está coberto pelo plano, ele não é pago por aquele procedimento, ou ele é descredenciado pelo plano, ou suspenso, ou sofre punições. Então, assim, é um sistema que hoje a gente vê que está falho, né, tanto para o médico quanto para o usuário do plano de saúde, numa total insatisfação. Então, ele precisa ser repensado, reformulado, porque hoje, se fizer uma pesquisa, a maioria dos usuários de plano de saúde são insatisfeitos. E não é diferente com os médicos, por todas essas razões que eu trouxe aqui, que infelizmente é a realidade do nosso país. Quem paga os planos acha que o serviço é pouco e quem recebe acha que não recebe o suficiente. E aí, doutor Rafael Fonseca, vem a questão. Diante de tudo que a gente ouviu aqui, necessidade dos concursos públicos, a relação de pejotização, a relação com os planos de saúde, o que é que pode ser feito para melhorar essa remuneração e a estabilidade, quando necessário, nesse trabalho da medicina? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos assistem na TV Cidade Verde. Bom, o que se pode concluir de toda a explicação que foi dada pelos colegas advogados é que se você, médico, e isso vale não só para os médicos, como para os demais profissionais de saúde e até para os profissionais, os trabalhadores dos demais setores. Se você puder, se você não for servidor público, estatutário, concursado, se você é empregado da iniciativa privada e não é proprietário de empresa, não é titular de uma pessoa jurídica, formalize a sua relação de trabalho. Essa é a primeira e principal dica a ser dada, né? Formalize a sua relação de trabalho. Se você está contratando com uma empresa, ou você deve ser CLT, carteira assinada, ter a sua carteira assinada, devidamente assinada para garantir todos os direitos que a lei prevê, né, como férias, 13º, FGTS. Se você não é seletista,
é estatutário, então você foi aprovado em um concurso público de provas e títulos, ou então você é empregado da iniciativa privada. Se você não é titular de pessoa jurídica, essa sua relação ela deve ser formalizada por meio de um contrato de prestação de serviços. Por lei, Joelson, o contrato de prestação de serviços ele é um contrato que não exige forma escrita. No entanto, a orientação jurídica que se dá é que o contrato ele deve ser, sempre que possível, celebrado por escrito. O contrato escrito vai prever ali os direitos e deveres de ambas as partes e, em caso de inadimplemento, você que está ali prestando os seus serviços, né, você vai poder cobrar judicialmente aquele serviço que foi prestado ou mesmo obter aí uma orientação jurídica para que você saiba como deve proceder no caso de um inadimplemento do pagamento da sua prestação de serviços. Essa é a principal dica. Em segundo lugar, você deve também ficar atento, como já foi explicado aqui, à pejotização, que é a contratação via PJ. Se você não é titular de pessoa jurídica, se você é uma pessoa física, a orientação é que seu contrato seja firmado como pessoa física. A pessoa jurídica, a contratação via pessoa jurídica, deve ser utilizada nas oportunidades, nas ocasiões em que está sendo contratada a sua empresa. Se aquela relação de trabalho, aquela prestação de serviço é feita com pessoalidade, com habitualidade, com subordinação, se você tem que estar todo dia no seu trabalho, assinando frequência, aquela relação ela não é uma relação entre pessoa jurídica e pessoa jurídica. É uma relação de emprego e aquela contratação via PJ está mascarando aquela relação de emprego. Então, obtenha a orientação, evite a contratação via pessoa jurídica quando for possível. Quando não for possível evitar essa contratação, como é o caso dos médicos, que muitos vêm sendo coagidos a assinar contratos via pessoa jurídica, obtenha a orientação jurídica adequada antes da contratação, para que você esteja ciente dos seus direitos e deveres. E uma terceira dica que pode ser dada é que o profissional ele deve sempre buscar apoio da sua entidade de classe. Ele deve sempre estar participando dos movimentos, acompanhando o que o seu sindicato está fazendo, quais os movimentos que estão sendo encampados, defendidos pela entidade de classe. Essas são as principais orientações, Joelson, que a gente pode dar e dizer que o sindicato ele é extremamente rigoroso e fiscaliza rigorosamente essas contratações e vem lutando contra as contratações fraudulentas até então. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês por trazer esse tema tão importante, doutor Rafael Fonseca, muito obrigado. Obrigado também ao doutor Pablo Furlan, que participou aqui com a gente. E também agradecer ao doutor Cairon Carvalho e ao doutor Gilvan Andrade. Muito obrigado a vocês pela participação aqui no Boletim Informativo no Jornal do Piauí. Uma ótima tarde, um bom final de semana a vocês.